A ideia eu vou aos poucos explicando, né? É uma aula inaugural, mas na verdade é mais algumas explicações, porque o nosso propósito é que esse curso de unidade fosse assim em grupos pequenos, né? Não é o nosso propósito, é o propósito de Deus. O Senhor falou muito claro comigo nessa direção, tá? E que Ele vai avivar grupos pequenos que vão se reunir, né, em busca desse patrimônio comum que é de todos nós, que chama Jesus Cristo, para que nós possamos crescer e nos amar independente da denominação, de certos credos ou coisas desse tipo, né? Mas hoje vai ser assim, vocês vão ter que me ouvir um pouco, o curso não será desse jeito, mas infelizmente para ter que explicar vai ter que estar trabalhando assim, né? Bom, eu coloquei aqui alguns slides para também não esticar muito, ficar mais fácil para mim. A ideia é que a igreja está manquejando hoje, movendo com lentidão, e eu vou mostrar depois em números isso. A gente tem algumas estatísticas aí que não são favoráveis em termos de crescimento da igreja de Cristo, mas na lição 2 nós tratamos, porque na verdade são 12 lições, mas são várias pessoas escrevendo, tá? Existem várias pessoas trabalhando nesse processo aqui. E na lição 2 a gente trata das 3 dimensões da morte de Cristo, né? Ele morreu pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. O versículo Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi punido, foi castigado no nosso lugar. Então, essa convicção todos nós temos, né? Graças a Deus. Amém, né? Nós sabemos disso, né? Amém. Essa é a nossa salvação. Mas também, Isaías 53 e Mateus 8 mostra que ele também morreu pelas nossas enfermidades, pelas nossas dores. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Quer dizer, isso daqui a gente já não crê tanto, né? Crê parcialmente nisso. Porque a gente não crê como o item 1. O item 1 a gente tem certeza absoluta, mas essa segunda proposta aí, a gente parece que meio que se acostumou, né? Sempre quando tem problemas, vai atrás de remédios, de recursos que nós estamos acostumados, porque eu creio que a gente não crê plenamente nessa verdade. Mas, de qualquer maneira, ela é verdade, porque está escrito, a palavra de Deus. Agora, a terceira dimensão é que a gente crê menos ainda. A terceira dimensão é que Jesus morreu para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos pelo mundo, né? Veja, isso está em João 11:52. Então está bem claro, e tem outros textos que falam isso, que Jesus morreu para nos fazer um só corpo, né? Reunir os filhos de Deus. E isso nós absolutamente não levamos a sério, né? A igreja não leva a sério essa parte aí, né? E é interessante que isso está em João, e a última oração que Jesus faz, a fim de que todos sejam um, para que o mundo creia, conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amaste a mim. Então, Jesus não só morreu para nos reunir como um só corpo, mas também orou ao Pai para que isso acontecesse de verdade. Veja que é interessante, Jesus praticamente não ora pelo item 1 e pelo item 2. Ele ora pelo item 3. Da sequência didática que eu estou dando aqui, tá ok? Lógico que não existe isso, né? Estou procurando assim dar uma forma mais didática, né? Então, Jesus enfatiza isso, porque evidentemente ele sabia que essa bagunça que nós vivemos hoje, né, iria acontecer não só hoje, vivemos aí há centenas e centenas de anos, né? Então, o que a gente vê a conclusão, que hoje a divisão, ela é uma afronta à cruz de Cristo. Se ele morreu,
por essa finalidade também, se ele se entregou por essa finalidade, então nós estamos, sem que a gente perceba, isso passou a ser uma forma natural de convivência nossa, nós passamos a ofender a obra de Deus, uma vez que a gente não leva a sério como nós levamos o item 1 e parcialmente o item 2. Então é um momento assim que nós vivemos, um cristianismo organizado, a gente coloca aí, que tornou uma máquina de produzir divisões em série, numa velocidade cada vez maior. Então na lição 1, a gente trata que o maior afronta, o maior pecado da igreja hoje é a divisão. Por quê? Ela ofende diretamente o propósito de Jesus, derramou o seu sangue. A palavra de Deus diz que ele levou na carne dele todas as nossas inimizades, que ele desfez um muro que nos separava, né? Então está muito claro na palavra de Deus. Não poderia existir mais inimizade no corpo de Cristo, como a gente constata, né? Bom, a gente tem participado de algumas reuniões, algumas iniciativas já há algum tempo em relação à unidade. Eu já tive a oportunidade de falar para vocês, né? A maioria sabe disso, que um dia eu senti que Deus literalmente me secou meu ministério pastoral. A gente estava à frente de uma comunidade como pastor sênior na época, né? E ele foi secando, para que ele pudesse mostrar uma coisa nova, diferente. Só que para entender isso demorou muito tempo e houve muito sofrimento. Mas Deus é poderoso, muitas vezes o dom que Ele nos dá, né? O chamado que Ele nos indicou, a qualquer momento Ele está podendo mudar, porque Ele é Deus, né? Então Ele está nos preparando e de repente Ele muda, né? E Ele mudou o meu ministério e demorou um pouco para eu e minha esposa entendermos isso, né? Então, a gente começou assim, sem entender muito bem, mas nós fomos levados a vários grupos de unidade, conhecemos, ficamos um tempo estudando isso, né? E aí a gente tem participado de vários eventos sobre unidade. E nesses eventos, vários de vocês têm participado aqui, a gente tem observado uma coisa interessante. Todo mundo fica assim emocionado. Nossa, como isso é importante. Quando a gente fala essa palavra, para que o mundo creia que Jesus foi enviado, precisamos ser um. Então nós ficamos assim, bastante entusiasmados. Só que quando termina o evento, nós vamos para a nossa casa e ninguém sabe o que fazer. Então a gente recebeu um discurso bonito, uma palavra bonita, mas fica na mesma. Não houve nenhuma proposta de continuar. Até que bem na virada do ano aí, eu senti o Senhor falar muito forte isso. Essa frase aqui que os irmãos fizeram para Pedro, em Atos 2, depois do discurso dele. E agora, irmãos, o que faremos? Qual o passo que nós vamos dar? Que legal, nós somos desunidos, fomos tocados, e agora o que nós vamos fazer? Então essa é a proposta do curso, né? Agora, uma coisa também que eu tenho ouvido falar é que quem pode e vai fazer a igreja ser unida é o Espírito Santo. Isso é verdade mesmo, não é a força humana. Mas o que eu tenho observado também é que as pessoas vivem falando isso. Não, vamos esperar o Espírito Santo, esperar o Espírito Santo. Mas eu dei uma aprofundada aí em João 14 até João 16, quando Jesus define o Espírito Santo. O Espírito Santo é ação. E todas as vezes que Jesus fala do Espírito Santo, ele usa um verbo, né? Então o mundo não conhece, mas vocês conhecereis porque ele habita e está convosco. Então veja, o verbo habitar e o verbo estar. Porque só habitar não seria suficiente, mas o verbo estar é um verbo de ligação.
Ele está ligado conosco, Ele está habitando, não é? Depois nos versos seguintes, só lembrando alguns verbos aí. Ele vai ensinar todas as coisas. Ele vai fazer lembrar, veja, tudo é verbo que fala do Espírito Santo. Ele vai fazer lembrar o que Jesus disse. Ele vai... E quando a gente fala lembrar o que Jesus disse, são situações como essa, né? Como João 17, 11, 21. O Espírito Santo vai testificar de Jesus, vai glorificar Jesus, né? Ele é um olhofote, ele aponta assim para Jesus. Então, se ele aponta para Jesus, será que ele não está desejando que a igreja esteja dando passos para a busca da unidade, né? Depois diz que o Espírito Santo Jesus diz que ele vai falar, que ele vai anunciar as coisas que ele ouviu de Jesus, não é? Que ele ouviu de Jesus, ele vai estar anunciando então para nós. O Espírito Santo vai estar anunciando as coisas que vão acontecer. Ele é o Espírito da verdade que nos guia pela verdade. Então, quando você vai pegando todos esses verbos, ele nos convence do pecado, do juízo, da justiça. Então, o Espírito Santo ele já está agindo, não é? Porque são todos verbos que demonstram ação. Então, às vezes as pessoas ficam falando isso, eu acho então que estão esperando assim um novo Pentecostes, que eu acho que não vai ter mais, da forma dos dois que nós tivemos, né? Eu vejo que é um momento que a gente está agindo mesmo, o Espírito Santo está conosco, Ele é Senhor das nossas vidas para realmente nos guiar, né? Então, o que aconteceu? E agora, irmãos, o que faremos, né? Então, quando Pedro proclamou essa palavra, foi logo após o Pentecostes, né? Pedro fez um discurso muito bonito, né? Talvez o mais importante em Atos 2, porque ele descreveu toda o plano de Deus para Jesus, né? A morte, a ressurreição. Então, ele fez uma descrição enorme. Ele poderia ter ficado no discurso dele, que seria muito bonito, que é o que nós fazemos, não é? Mas aí as pessoas perguntaram: e agora, irmãos, o que faremos? Não é? Essa é a nossa pergunta. Aí Pedro fala do arrependimento, do perdão dos pecados, né? E ele fala dos 4 pilares. Aliás, não é que ele fala dos 4 pilares. Logo em seguida, esses irmãos que se convertem, esses 3.000 inicialmente, eles vão aprender a ter a doutrina dos apóstolos, aprendendo a viver como um amor cristão, quer dizer, a comunhão. Eles vão partir o pão juntos e eles vão fazer orações. Então, esses 4 pilares é realmente a sequência daqueles que ouviram o discurso de Pedro, né? Que entenderam que era de Deus e realmente deram início àquilo que nós chamamos da igreja primitiva. Então, eu entendo que o que nós temos que fazer é algo mais ou menos assim, para a gente trabalhar e viver a unidade do corpo de Cristo, né? Então, veja, quando Jesus ordena fazer discípulo, né? Ele ensina que nós devemos fazer discípulo, pregar e ensinar. Não é suficiente anunciar a palavra, ter uma palavra boa, né? Mas nós precisamos ensinar, viver essa palavra, né? Obrigado, Renato. Bom, então, eu coloco aqui algumas lições que aprendemos desses anos aí da busca da unidade, esses anos que nós estamos trabalhando. Em primeiro lugar, uma coisa que a gente percebeu que não funciona e vários momentos foram tentados é levar a placa da igreja como bandeira da unidade, tá? Isso não funciona. Ninguém gosta disso. As pessoas têm medo disso. Nós vamos ver que a divisão se multiplicou tanto que as igrejas, as denominações, elas beberam do próprio veneno da divisão. Hoje as denominações não têm relevância para ninguém. Não é? A gente sabe que não tem. Então não tem hoje uma denominação, vamos admitir, uma confissão, fala, nossa, eles são tão neutros, né? A gente poderia usufruí-los, usá-los no sentido de intermediar, né? Não existe isso.
Tá? O que eu tenho aprendido isso, tá? Assim, igrejas fortes, igrejas boas, né? A Márcia esteve agora num evento em Kansas City, que tinha 4, 5 igrejas, assim, uma das mais famosas nos Estados Unidos. Quase ninguém foi, só não se interessa. Tem nome de igreja, não se interessa, percebe? Então é uma coisa assim que nós temos que aprender, não tem jeito. Infelizmente essa é a verdade, porque se nós somos uma denominação, nós já somos divididos. Não tem jeito. Então fica complicado se a gente está carregando um peso desse tipo, tentar exercitar o ministério da reconciliação, embora todos nós devemos fazer. Isso não é privilégio de ninguém, né? Então, o que a gente entendeu? Que nós precisamos começar a trabalhar, e eu tive agora uma experiência no início do ano nos Estados Unidos, em forma para-eclesiástica, em forma de ONG, alguma coisa assim, que não envolve um corpo de doutrinas, um corpo de ensinamentos, de crenças, né, como normalmente cada igreja tem. E em função disso, a gente recebeu o convite para estar debaixo do Ministério Impacto, que tem trabalhado bastante com a unidade, inclusive com judeus messiânicos, né? E evidentemente sou abençoado pela minha igreja, tenho a cobertura da minha igreja, né? Mas essas iniciativas, elas não são em nome da minha igreja, da igreja que eu frequento, onde sou pastor. Então nós tivemos que fazer iniciativa desse tipo, e me desculpe, talvez vai aparecer um pouco de arrogância da minha parte, mas muitas coisas aqui eu recebi diretamente do Senhor. Tive uma crise no final do ano e fui viajar, nem tinha vontade de viajar, mas o Senhor me pegou 3 noites assim, que eu não dormi, 3 noites, mas de não dormir mesmo, tá? E uma das noites eu não estava bem, e eu fui comprar, estava nos Estados Unidos, num local que nós estávamos 16 graus abaixo de zero. E eu comprei assim um supermercado, uma espécie de um Tylenol lá deles, qualquer coisa assim, que eu estou acostumado a tomar de 2. Né? É o que eles pedem, toma 2 já de uma vez. Então eu estava mal, tomei 2 de manhã, tomei 2 à tarde, tomei 2 à noite e fui dormir. Falei, mas não é possível, esse negócio não fez efeito nenhum. Aí eu fui olhar, o remédio que tinha comprado é alérgico, tome 1 cada 24 horas apenas. Então eu falei, aí eu vi que Deus estava comigo, porque era para ir no hospital. Aí eu descobri, porque se a pessoa saía 16 graus abaixo de zero para procurar um hospital, numa cidade lá que nós estávamos, não sei aonde. Então, eu comecei a perceber que Deus falou alguma coisa comigo nesses dias. Bom, segunda coisa, a unidade tem que ser em lugar neutro. Espaço denominacional é visto como terreno inimigo. A gente teve uma experiência nesse em Cristo, e nós fizemos algumas reuniões na nossa igreja, depois fizemos na Embaixadores de Cristo, depois fizemos no Jeremias, como chama? Missão Betel, né? Missão Betel. O que eu percebi? Olha que interessante. Um pastor, quando ele ia, a gente convidava, não, unidade e tal, né? Ele ia e não voltava mais, não é? Porque lá é um local, imagina ele mandar uma ovelha dele lá, né? Quer dizer, o nosso pensamento, nós colocamos como regra, não vamos fazer proselitismo e tal, mas para ele é entregar a ovelha dele para os lobos, entendeu? Porque, pessoal, a igreja nós sabemos que pesca em aquário mesmo, né? E fica, então a gente entendeu, isso não funciona, né? Por isso eu terminei o ano muito decepcionado. Então tem que ser em locais neutros. Daí eu conto a história aqui, todo mundo sabe, do Clésio, que trabalha aí com homens de honra. E ele conseguiu, num restaurante, reunir 80 pastores das maiores igrejas de Jundiaí, de 55 denominações, numa reunião só. Por que ele conseguiu? Porque era um lugar neutro. Tá? Então ninguém corria risco de ser, não é? Recolhido, agarrado, seduzido.
Não é? Então é muito importante, quando a gente pensar em unidade, não pode ser nos limites da nossa igreja, que é um território, os nossos preconceitos, as nossas brigas, as nossas inimizades durante tantos anos criaram situações desse tipo, né? Bom, uma coisa também que a gente tem visto, eu tenho aprendido também, que a unidade, ela visa uma mudança de perfil dos missionários. Nós tivemos também uma oportunidade, eu vejo que para mim tudo isso foi ensinamento que o Senhor foi me dando. Quando a minha filha morou na França, nós fomos passar um ano novo lá com ela na França, numa cidade chamada Montpellier, e como era ano novo, uns missionários batistas, não importa, podia ser qualquer outra, não tem problema nenhum de ser batista, tá? Eles nos convidaram para passar então um ano novo lá com eles. Acho que tinha 5 ou 6 missionários, né? Então eles reuniram lá do norte da França, não sei de onde, e todos foram eles. Olha, desses missionários que estavam 2, 3, 4, algum estava mais de 10 anos, eles tinham no máximo 3, 4 ovelhas cada um. Que desperdício isso, irmãos! Tinha um que o objetivo dele era trabalhar com muçulmano, estava há 2 anos, não conseguiu um. Então, hoje não funciona mais isso. Nós temos que ir em missões com esse objetivo de unidade, de ajudar os que existem, os que estão lá, trabalhar junto, trabalhar a favor. Nós não podemos mais levar bandeira, e ainda nós persistimos nisso, né? Olha, a irmã aqui vai para Angola. Vai ser nossa primeira que vai trabalhar nessa base aqui, né? Amém? As duas vão, né? As duas. A pastora Solange. Então, sabe, eu vejo que nós precisamos rever uma série de coisas nas nossas vidas, sabe? Para preparar esse caminho para a volta de Jesus, né? Aqui, etapas da unidade, uma coisa que também aprendi, o Abinério estava me lembrando esses dias que o Asher ensinou isso, né? Que tem 3 etapas da unidade: reconciliação, cooperação e aliança. Normalmente nós vamos para a reconciliação, mas nós paramos na reconciliação. Tá? Ah, que legal, então tá, você me perdoa. Mas o processo deve existir num trabalho conjunto, projetos conjuntos, reuniões, trabalhando junto com os irmãos que nós reconciliamos, né? E até chegar na aliança, veja, e essa aliança, eu vou falar de um outro tipo de aliança. Essa aliança é sentar na mesa, é a mesa que nos divide. Tenho dito isso várias vezes, que só na igreja evangélica nós temos 4 jeitos diferentes de tomar a ceia. Nós não chegamos a conclusão nenhuma. 500 anos de reforma. E nós não sabemos tomar ceia. Quer dizer, eu não posso ir lá na congregação tomar ceia com eles, porque é totalmente diferente. Eles não podem vir. Tem outros que nem vão me aceitar. Tem igrejas que tomam assim em ambiente fechado para não ter visitantes. Gente, coisa mais absurda, entre cristãos nós fazemos isso, não é? Então a mesa é que nos divide. E nós tivemos, eu acho que há 2 anos atrás, num evento, numa cidade chamada Frascati, que é lá ao lado de Roma. E havia um conjunto lá de pastores, apóstolos, né? E o Camargo estava meio perdido lá no meio. E aí o Papa Francisco soube que um dos pastores que estava nesse evento era um amigo dele, da Argentina, o Mitian, né? E ele nos convidou para ir no Vaticano. E nós fomos no Vaticano. Ele nos recebeu e ficou a tarde toda com os pastores. Sabe qual a primeira coisa que ele disse para a gente? Ele disse: o meu sonho é um dia sentar à mesa para tomar comunhão com os meus irmãos de outra denominação. Ele está com o coração muito aberto para isso, porque essa é a principal divisão.
Então, ele abriu, todos nós falamos, ele abriu pastores. Se você quisesse criticar a Igreja Católica, ele estava aberto, sabe? Ele foi assim muito aberto com a gente. Então, eu vejo que esse é o grande problema que nós vivemos nas nossas vidas, né? Eu queria contar aqui 3 experiências rápidas, que eu acho que me fizeram assim tomar decisões mais rápidas nessa área. A primeira delas, num evento em Toronto que nós fomos, tem uma igreja forte lá que chama Catch the Fire, que é do Joe Arnott. É uma igreja, a maioria conhece, né? Ela foi famosa aí na década de 90 e mesmo na virada do século, né? Toronto recebeu mais de 7 milhões de turistas. Toronto Blessing. É Toronto Blessing, né? Só por causa dessa igreja, tá? Então nós fomos lá e também, por ser domínio da igreja, tinha lá 20, 30 pessoas participando do evento, entendeu? Porque é aquele medo de entrar em terra estranha. Bom, mas aí a gente chegou e de cara nós fomos na casa de um pastor, amigo nosso, e ele acho que nem nos hospedou, já nos levou, olha, tem uma mulher nos esperando. Então, nós fomos com o carro dele, na casa de uma senhora, e assim uma zona nobre de Toronto, um empresário, uma pessoa muito rica, e quando nós entramos na casa dela, a gente estava assim, aquele ar cansado de viagem, sabe? Você entra, nossa, um negócio assim que você nem imagina o que é riqueza. E ela nos recebeu, nos recepcionou, preparou um jantar assim que acho que poucas vezes eu tive na minha vida. Ela, o marido dela, né? E eu falei, mas o que essa mulher quer da gente? Eu não estava sabendo de nada. E aí terminamos o jantar, fomos para uma sala de estar. Aí ela chamou uma senhora que trabalha com ela, que coincidentemente se lembrou que é uma filipina católica, né, que trabalha com ela. E ela é da Catch the Fire, essa irmã. E a mulher trouxe um toquinho de gente, mais ou menos assim, né? Um pouco mais de meio metro, né? Todo encolhidinho. Então a mulher disse para nós, olha, esse menino aqui tem 18 anos, é meu filho. E quando ele nasceu assim, eu fui em todo grupo de oração que você pode imaginar. Eu procurei Cristo em tudo quanto é lugar que você pode imaginar. E um dia, Jesus me falou bem claro, eu vou curar teu filho quando a igreja se unir, quando a igreja for unida. Só aí seu filho vai ser curado. Essa mulher trabalha desesperadamente pela unidade do corpo de Cristo. Ela precisa. Então, eu não sei por que Deus fez isso, não vou entender, mas de qualquer maneira Ele levantou uma mulher, chama Laurie. Ele levantou uma mulher, aonde nós vamos, essa mulher está, ela trabalha, ela faz de tudo. Para ela é um desespero, é vida, ela precisa de vida para que haja assim restauração, né? Então isso mexeu muito com a nossa vida. Ela quase pediu de joelhos para a gente, trabalhem nisso, por favor, ajudem nisso, tá? A outra experiência que nós tivemos foi na Canção Nova, é um reduto católico. Júlio já esteve lá, Júlio? Bom, Júlio é um padre que está aqui com a gente, que casou, né? Eu estava falando, fui no casamento do padre Júlio. Então, pessoal, o pessoal achou interessante, né? E Deus te abençoe, viu? Então, a Canção Nova, a gente tem ido lá em alguns eventos e houve um encontro de carismáticos. Eles fizeram um templo novo, bonito, para 7.500 pessoas. Estava lotado. E nós fomos lá acho que em 3 casais de pastores, né? Para ministrar. Jubileu, era jubileu da Renovação Carismática. E eles nos convidaram e nós fomos lá. Então eu tinha que dar uma palavra. E aí a hora que eu fui dar a palavra, Deus falou comigo.
sabe o que você vai fazer? Você vai pedir perdão para os irmãos católicos, porque você ofendeu muito eles em púlpito. Você falou muito mal deles. Falei, foi mesmo, senhor, mas eu já pedi perdão. Em grupos pequenos, não é? Já pedi perdão. Ele falou, não, mas você vai pedir para esse grupo aqui. Tá bom. Só 7.500 pessoas. Só 7.500 pessoas. Então, Deus foi dando graça, foi explicando uma série de coisas, né? E à medida que eles foram vendo que a gente estava pedindo perdão, e também colocando que os dois lados têm que se perdoar, né? Esse é o caminho. Se nós estamos numa renovação carismática, derramamento do Espírito Santo, o perdão é essencial, né? E enquanto a gente, num certo momento, houve uma alegria naquele templo enorme, mas ao mesmo tempo houve assim um ambiente de tristeza. E de repente saiu lá no meio assim uma mulher, e ela se jogou no chão, e ela veio se arrastando assim no chão, ó, assim deitada no chão, e uma distância grande, né? A gente estava aqui na frente. O pessoal veio para frente. O pessoal começou a vir para frente, ela veio se arrastando, aí a gente estava numa espécie de um tablado lá em cima, não é? E ela foi subindo, chorava copiosamente, e de repente ela agarrou assim nos pés da Lu, que é uma pastora que estava lá, e a Lu não sabia o que fazer. Eu vi, e às vezes a gente tem exagero, né? Mas isso não é exagero. Havia assim um rastro de lágrimas dela, né? Assim, de tanto que ela chorava copiosamente. Sabe, assim, o Senhor foi me dando revelação naquele momento, e Ele me fez me lembrar da mulher do fluxo de sangue, né, que recorreu a todos os médicos, desfez de toda a sua riqueza, dos seus bens, né, e não foi curada, mas no meio de uma multidão, ela rastrejou, né, e foi tocar em Jesus, e ela foi curada. Eu falei para Deus, mas o que tem a ver com isso, né? Aí, terminando, aí para levantar aquela mulher, aí vieram muita gente conversar conosco, e entre essas pessoas, essa mulher. A história dessa mulher tem filhos e tem divisão na casa dela. E essa divisão é evangélicos, irmãos evangélicos maltratando irmãos católicos, vocês vão para o inferno se vocês não se converter, e os outros agredindo. Então ela viu que a casa dela virou um ringue, não havia mais paz na casa dela. Irmãos, em nome de Cristo, em nome de Cristo. Meu Deus. Aí, o que eu fui sentindo, que ela apelou para tudo, para tentar resolver esse problema, e não conseguiu. E quando ela viu um grupo que estava falando que é possível a gente se amar, que é possível a gente se perdoar, é o momento onde ela foi buscar virtude, onde ela foi buscar cura. Nós não tínhamos a cura que Jesus tinha para aquela mulher, não tínhamos aquela virtude, mas eu falei, Deus, eu quero essa virtude. Eu até ministrando lá em Sorocaba, no Impacto, eu até usei uma expressão, e é uma expressão de Mefibosete, que quando ele é convidado por Davi para fazer parte do banquete, né? Ele falou, como que o senhor foi lembrar de um cão morto como eu? E eu falei para Deus, se o senhor pode levantar um cão morto como eu, levanta, porque eu quero entrar nessa briga, sabe? Isso me doeu tanto. Irmãos, o que a gente ouvia lá eram famílias divididas, famílias sofrendo por causa disso. Veja, o que é para trazer salvação, o que é para trazer vida em abundância para nós, está trazendo morte para as famílias. Oh, Deus. Sabe, é uma coisa assim que você reage de tal maneira em função disso. E várias pessoas falando, contei de uma jovem senhora, né? Ela falou, olha, eu preciso trabalhar.
e o meu chefe é evangélico. Ele me ofende todos os dias. Isso é assédio. Se a mulher quiser, ela pode prender o cara. Mas ela não faz isso porque ela precisa do emprego. Ele chama: ô idólatra, agora é a tua vez, vem cá. Ofende, machuca, né? Como se nós não tivéssemos nenhuma culpa no cartório. Como que ser idólatra é pior do que divisão. Divisão é pior do que ser idólatra, irmãos. Porque é contra o corpo de Cristo. Então, sabe, o sofrimento que existe. E por isso que a ideia, quando a gente pensa em grupos pequenos, é realmente trabalhar assim, ter um material para as próprias famílias se reunirem, conversar em cima da palavra de Deus. Não é? Ter oportunidade de mudar esse quadro. Parece que Deus está meio já desistindo assim de busca de unidade nas lideranças. Parece que ele está mais interessado lá na base mesmo, porque lá na base vai fluir. Entendeu? A liderança, nós estamos cheios de preconceitos. E eu aprendi assim, todos nós aprendemos assim, não é? E isso traz para a gente uma dificuldade de romper as nossas intolerâncias. Nós somos intolerantes. E o terceiro exemplo que me motivou muito, não é? A gente já está trabalhando nisso e eu não vou entrar no mérito, porque é um pouco longo, mas é a unidade com o judeu messiânico, unidade com Israel. Se nós não tivermos unidade com Israel, Jesus não vai voltar. Porque Jesus disse para Jerusalém que ele voltaria quando dissessem: bendito que vem o nome do Senhor. E essa vinda de Jesus para Jerusalém, essa vinda, a segunda vinda de Jesus para nós. Então, nós temos aqui um trabalho muito grande para fazer. Estivemos agora num evento em Belo Horizonte, temos participado em vários eventos com o judeu messiânico. Irmãos, 2000 anos quase, né? A igreja persegue Israel. Né? A gente foi ver lá em Belo Horizonte o museu da Inquisição. Inquisição espanhola ou só Inquisição chama? Inquisição. Irmãos, é um quadro que todos nós precisamos ver isso. Isso foi mais de 200 anos. Com todos os instrumentos de tortura. E 75% dos torturados eram judeus. E eles eram enviados para o Brasil e foram chamados de marranos, que significa porcos. E aqui eles eram maltratados. Tem cada coisa que a igreja fez. A igreja, ela deveria causar ciúme para Israel, diz a palavra de Deus. Mas ela maltratou Israel, achando que eles é que mataram o Cristo, como se não fossem os nossos pecados, né? Como se o próprio Cristo não tivesse dito: a minha vida eu dou e a tomo, não é? Não foram eles. Então nós temos aqui muita coisa para consertar. E também a gente vai ter uma lição no nosso trabalho sobre isso. Então veja, eu citei aqui um exemplo mais de evangélicos com evangélicos, evangélicos com católicos e evangélicos com judeus messiânicos. Então a ideia é a gente trabalhar assim, começar a trabalhar em pequenos grupos espalhados pela cidade. Quando nós começamos no processo de unidade, nós tivemos uma experiência de achar que um dia isso podia acontecer. De irmãos que estão lá na Vila Rami, lá na Vila Hortolândia, se reunir com outros irmãos nas casas, né? Para honrar, louvar, adorar a Deus, né? Mas a gente achava que isso nunca fosse possível. Aí nós tivemos, no ano de 2017, acho que foi a nossa maior vitória, né, Francisco? Uma reconciliação com a igreja em Jundiaí, igreja local, igreja em Jundiaí. Já tomamos ceia com eles, eles foram tomar com a gente. Então aí a gente já está entrando nessa segunda etapa, que é cooperação. E aí nós colocamos para eles essa ideia inicial de que nós poderíamos
começar a reunir nos bairros com os irmãos deles, nossos irmãos, né? A princípio uma vez por mês, e eles gostaram muito da ideia. Então eu vejo que Deus está começando a abrir coisas, eu estou vendo assim coisas diferentes acontecer, não é? Uma coisa assim que me surpreende, né? Eu falei, nossa, os irmãos vão falar, nossa, isso é difícil, primeiro nós temos que, não é? Andar, comer um saco de sal juntos, para depois, não é, conseguir. Não, eles já abriram assim com muita alegria. Até eu convidei, o Almir não está aqui, né, Del? Não, eu convidei que ele viesse, mas acho que por causa da chuva ele não pode estar aí. Nunca tomaram a ceia desse jeito. Nunca tomaram a ceia fora deles, foram tomar lá com a gente. Então, tem acontecido coisas, é possível, sabe? O que eu estou sentindo que é possível, alguma coisa que era tão complicada, de repente passa a ser possível, né? Bom, o que o curso visa? Preparar caminho do Senhor para a volta de Cristo. Por que preparar caminho? Porque nós somos uma noiva desarrumada, uma noiva despreparada. E Jesus vai casar, a palavra diz, com uma noiva gloriosa, né? E vai consumar na bodas do Cordeiro. Veja, o curso, ele começa na igreja bagunçada, noiva despreparada, desarrumada, e vai terminar em Apocalipse 19:7, que é bodas do Cordeiro. Agora veja o que diz na bodas do Cordeiro, olha, sua esposa se aprontou. Que lindo isso, né? Veja, a sua esposa se aprontou. O que nós estamos fazendo hoje é começar a nos aprontar para isso. Trocar de roupa, nós precisamos perceber isso, que temos que entrar num salão de beleza e sair bonito, não é? Porque nós que vamos nos aprontar. Veja, ele diz que sua esposa se aprontou, por isso pode existir a bodas do Cordeiro, né? Então, a nossa ideia nesse curso, nesse trabalho, a igreja deverá ter uma missão de João Batista. Todos os capítulos, as lições, começam com um versículo de João Batista. A gente está conseguindo fazer isso. Então, veja, estou aqui parafraseando João Batista, tá? Arrependam-se dos seus pecados, dos pecados de divisão, de quebra de aliança, de falta de perdão, de falta de amor, das suas preferências pessoais, dos seus julgamentos em relação à minha noiva. O pastor Efigênio não pôde estar aqui, ele é lá de Cotia. Quando ele se converteu, ele comprou um megafone, não vou me lembrar qual cidade de Minas, e ele ia nas igrejas católicas na hora da missa, tá? E ficava falando lá, todos idólatras, todos vão para o inferno, gritando, tá? E essa era a atividade de domingo de manhã dele, frequentemente. Cada vez ele ia visitar uma igreja para ninguém ficar, né, sem esses bons conselhos, né? E um dia ele falou que Deus pegou ele bem apertado mesmo, falou assim para ele: você gostaria que eu ficasse falando mal da sua esposa? O Efigênio falou: não, Deus, eu não gostaria. Mas você fala mal da minha esposa. Você vive falando mal da minha esposa. Esse cara deu uma convertida para a unidade, porque a gente fala que unidade, né? Alguns aqui conhecem ele. É uma conversão. Ele deu uma convertida que ele perdeu quase tudo que ele tinha, porque ele dava cursos para igrejas evangélicas e uma série de coisas. Quando souberam que ele estava envolvido com católicos aí, amando, né, buscando aliança, ninguém mais convidou para ele dar curso. Então ele vive numa situação de penúria, mas ele é o cara que mais dá frutos para isso. Deus usa ele de tal maneira, aonde ele vai, ele é muito usado nesse sentido. Então a gente tem que entender, irmãos, que qualquer coisa que nós fizermos, seja com qualquer outra denominação, qualquer julgamento, por pior que seja, nós estamos falando da noiva de Jesus Cristo. Pode ser a pior igreja que você raciocine aí, aquelas de televisão, mas tem irmãozinhos lá, tem gente que entregou a vida para Jesus lá. Então ela é noiva, por causa de uma pessoa ela é noiva. A gente não pode ter
esse procedimento. Isso realmente é grave. Olha, no início podemos ser poucos. Uma voz de João Batista era só ele, não é? Mas Deus foi usando, né? E aqui o versículo que eu falei da unidade com Israel, bendito que vem em nome do Senhor, está em Mateus 23, 39. Bom, para a gente, o que a gente tem aprendido, para a gente começar a reunir juntos, estudar juntos, nós temos que fazer uma aliança. Essa aliança, ela tem um sentido de um juramento, tá? Então, o que a gente, na nossa inexperiência, às vezes a gente tinha reuniões com outras pessoas de outras denominações e de repente convidava alguém, né, na maior ingenuidade, e esse alguém ia e começava a criticar, não é? Então, nós temos esse espírito de crítica, isso está dentro de nós porque nós crescemos assim, aprendemos assim. Quando me converti, a irmã, primeira coisa que ela falou, olha, você não pode mais conviver com pessoas assim, não pode mais conviver com pessoas assim, não pode mais fazer aquilo. Então, ela fez uma lavagem cerebral em mim, que quando eu fui conhecer o Evangelho, eu vi que não era nada daquilo, mas é assim que a gente aprende. Infelizmente, essa é a realidade, né? Então, isso vocês têm nessa apostila aí, e quem não tiver, depois o Cascaldo vai entregar as folhas. Quem quiser fazer esse curso, acha que tem um chamado para unidade, tem que botar X nesses 5 itens aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, para a prática do amor, perdão, reconciliação em nossas reuniões, nunca farei proselitismo, tentar atrair pessoas para a minha denominação ou doutrina. Essa é uma tendência que nós temos, não é verdade? Às vezes você vê um cara de uma outra igreja aí, tá com uma dificuldade, com um problema. Ô rapaz, se você fosse na minha igreja, rapaz, você ia ver como o pessoal ora lá. Lá você não estaria mais nessa situação. Então isso é tremendamente proibido, não é? Afinal de contas, quem levou a pessoa no local que ela está é Deus, não fomos nós. E não somos nós que vamos tirar de onde ela está. Entendeu? É lógico se tiver num ambiente que não tem Jesus, é diferente, né? Um muçulmano, alguma coisa assim, é diferente, mas nós estamos falando entre cristãos, entre igreja cristã. Nunca pronunciarei uma palavra indelicada contra outros irmãos, igrejas ou congregações. Veja, nós não temos o direito de falar mal, de falar uma crítica, mesmo que você não goste, mesmo que você veja que é mentira, mesmo que você não se sinta à vontade, mas não abra a tua boca, porque pode ser a noiva de Cristo, pode ser a esposa de Cristo, e é muito forte fazer isso. Aí ele pode querer falar mal da sua esposa também, ou do seu marido, então fica complicado. E essa frase aqui, eles usavam em Azusa, quando o Seymour começou as reuniões em que eles iam reunir negros com brancos, porque nos Estados Unidos não existia. Então foi em Azusa a primeira tentativa, tá? Ele usava essa frase aqui, alguns que escreveram, nunca pronunciariam uma palavra indelicada. Olha essa daqui, nunca questionarei durante as nossas reuniões uma doutrina ou ensino que eu não concordo. Num ambiente particular, de amor, de comunhão, querendo entender melhor a prática de irmãos de diferentes congregações, poderei conversar para ser edificado sem polemizar. Nunca buscarei a defesa de minhas doutrinas e crenças nas reuniões, percebe? Agora, quando existe um ambiente de amor, eu entendo o seguinte, que Deus, Ele deu revelação para todas as denominações, porque Deus é misericordioso. Então você pode estar conversando, por que você faz desse jeito, né? Mas no sentido de você se enriquecer, no sentido de você aprender, não no sentido de criticar. Agora em Belo Horizonte eu estive com um irmão, 3 horas nós ficamos conversando, assim, entre horário de almoço até outra reunião. E o irmão que muitos conhecem aqui, um irmão muito precioso, eu falei, me explica uma coisa para mim.
como que vocês se sentem com o batismo de criança? Né? Porque me ensinaram de maneira diferente, mas eu quero ver porque vocês fazem isso com toda a convicção. Eu creio que o Espírito Santo que está em mim está em vocês, não é? Então, gostaria de saber isso. E ele, por coincidência, ele está fazendo um estudo sobre isso. Mas ele me deu uma aula. Fiquei tão maravilhado. Isso num ambiente de amor, de comunhão. E vocês sabem que não é só a igreja católica que faz isso. A igreja presbiteriana, luterana, não é? E a gente critica aí como se fosse, né? Como se nós fôssemos o dono da verdade. Nós interpretamos de um jeito. Quer dizer, a gente aprende as coisas de um jeito e nós tomamos aquilo como verdade. Não é? Mas é o Espírito da verdade que nos guia pela verdade. Então temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Então nós podemos conversar em ambientes particulares quando existe amor. Se existe crítica, não converse. Mas para ser edificado, eu quero edificar, eu quero aprender. Poxa, vocês estão fazendo isso há 2000 anos? Não é? Então, será que Deus nunca falou com vocês que não pode fazer isso? Será que Deus faz acepção de pessoas, então todo mundo vai para o inferno? Quer dizer, a gente não pode admitir um negócio desses, não é verdade? Então nós podemos conversar. Veja, eu não estou defendendo nenhuma posição nem outra, eu estou dizendo que nós podemos conversar. Mas não em ambientes assim que causa polêmica. Isso não edifica, o Espírito Santo não gosta disso. Não é? Então não deve existir essas defesas nossas. Nunca pensarei ou falarei mal daqueles que nos perseguem, agridem e nos tratam como inimigos. Se você quiser receber alguns inimigos baratos aí, comece a trabalhar para a unidade que você vai ter muita gente até dizendo que você já perdeu a salvação, tá? Mas de qualquer maneira, não vamos reagir desse jeito, tá? Então não tem problema. Depois, isso é a mais importante, olha, essa é a regra áurea que nós aprendemos com a comunidade Aleluia, é uma comunidade lá na Geórgia, nos Estados Unidos, em que eles vivem numa comunidade com 12 denominações diferentes, 700 pessoas. Então, tem católicos, batistas, presbiterianos, tem de tudo. Então, olha, permanecerei de forma inabalável na qualidade de membro em comunhão perfeita com a minha igreja de origem, onde cearei, dizimarei, darei ofertas, serei fiel às doutrinas praticadas nesse lugar. Isso é, você está debaixo de uma autoridade na sua igreja, e é lá que você vai tomar a ceia, é lá que você vai dizimar, é lá que você vai ter a sua vida normal. Então, não existe qualquer risco de eu, de repente, achar que aquele irmãozinho é tão legal que está no meu grupo de unidade, que eu vou, de repente, tomar ceia com ele lá na igreja. Evidentemente, se isso acontecesse, precisaria ter autorização de pastores, dos padres, mas de qualquer forma, não existe, não pode existir esse risco. Eu tenho uma submissão aonde Deus me colocou, eu estou lá, entendeu? Então isso não vai mudar, isso não pode mudar. Os irmãos lá da comunidade Aleluia, eles se reúnem, grupos caseiros, tem uma reunião geral de louvor, mas no domingo cada um vai para a tua igreja. E ninguém fala, hoje eu vou visitar do fulano de tal, não vai, porque não é para fazer isso. Se nós não tivermos uma autorização de Deus, e Deus não vai autorizar a fazer isso mesmo. Tá? Então a gente tem que manter fidelidade aonde nós estamos e respeitar aonde as pessoas estão. Pode ir mais um pouquinho aí que nós vamos falar cristãos e pagãos. Pagãos é uma expressão, né, de ateus que não creem em Cristo, tá? Pode ir nessa. Bom, irmãos, olha aqui, isso daqui são dados para a gente se assustar um pouquinho. Isso é uma fonte de uma estatística religiosa que eu peguei, achei muito interessante. Aqui vocês têm, ninguém tem o laser aí, né? Ninguém. Uma coisa assim que é tão fácil, eu acabei também me esquecendo, mas eu tenho o dedão aqui, quer ver? Ó, então vamos ver, olha, cristãos
Em 1900 havia 558 milhões. Depois, em 2015, 2 bilhões. E ela projeta, a autora desse artigo, ela projeta para 2050 3 bilhões 400 milhões, né? Agora aqui muçulmanos, olha, ela tem 199 em 1900, 1 bilhão e 700 e 2 bilhões. Depois nós vamos ver que os muçulmanos estão quase alcançando. E aqui tem outros dados que não vai importar muito para a gente. Agora, veja que coisa mais terrível. Denominações. Em 1900 havia 1.600 denominações. 2015, 45 mil. Na verdade, a gente viu uma fonte que está próximo de 50 mil denominações. E nesse ritmo, em 2050, nós vamos ter 70 mil denominações. Agora, pensa comigo, o cara que não conhece Cristo, tem 70 mil denominações diferentes. Gente, esse cara só vai entrar numa igreja cristã se ele é louco. Na verdade? Se ele é louco. Porque vocês não se entendem, como é que eu vou fazer? Isso são denominações. Passa um para frente. Pode. O dado dos judeus aí, essa queda é... Judeus 122 milhões em 1900, 14 milhões em 2015, 15 milhões em 2050. Aham. É uma queda mesmo? Guerra. Não existe, nunca existiu 125 milhões. Tem alguma... Essa informação, acho que tem alguma... Não, precisaria ler o artigo. Inclusive tem a fonte aqui. Tá, vamos passar. 12, não 122. Como é que é? A apostila está 12, não 122 no primeiro. Então tá aqui, entendi. Aqui foi um erro de digitação, então. Tá. Então resolveu. Obrigado. Olha, um professor de matemática, quando vê números, é terrível, né? Nossa, rapaz. Passei batido, vi várias vezes isso daí. Nossa. Bom, esse quadro aqui, ele é estarrecedor. Esse quadro aqui, ele leva a gente a tentar tomar posições. Veja, aqui nós estamos no ano 1900, 2000, 2015 e projeção para 2050. Então veja, você tem esse gráfico aqui, ele é de cristãos, tá? Então você tinha 500 milhões de cristãos aqui em 1900, aqui 1 bilhão e 600, aqui 2 bilhões e 400 e aqui projetando seria 3 bilhões e 400, tá? Agora veja aqui, os muçulmanos, eles começam com 200 milhões, encostam aqui perto já no ano 2000 para 1 bilhão e 200, aqui 1 bilhão e 600 para 2 e 400 e aqui 2 bilhões e 700 para 3 e 400. Agora, isso daqui não nos assusta. O que assusta é que esse gráfico é a população mundial. Então veja, quando você estava em 1900, havia um percentual de cristãos aqui, que depois nós vamos ver em torno de 35%, mas havia 1 bilhão e 600 de habitantes no globo. Então significa que tinha 700, quase 1 milhão de não cristãos, né? Agora, quando você chega aqui no ano 2000, você tem 1 bilhão e 600 de cristãos para 5 bilhões e 500 milhões de população. Então significa que todo esse intervalo aqui não conhece a Cristo. Agora veja aqui no ano 2015, você tem 2 bilhões e 400 cristãos, isso cristãos nominais, tá? Porque isso é IBGE em todo mundo, não significa que sejam mesmo.
tá? São cristãos nominais. É como se fosse IBGE. O que você eu sou cristão, pronto, né? É nada, mas coloca lá. Bom, então veja, 2,4 bilhões, e você tem aqui 7,2 bilhões de habitantes. Quer dizer, são 5 bilhões de pessoas que não conhecem a Cristo. Meu Deus. Agora, se Jesus disse que se nós formos um, o mundo vai crer que ele foi enviado, ou o mundo vai conhecer que ele foi enviado, então, irmãos, alguma coisa está errada com a gente. E olha esse espaço como vai aumentando. Agora, você crê que quem não tem Cristo vai para o inferno? Se você crê, realmente haja espaço no inferno. Porque olha que coisa aqui. Aqui então vai ser, 6 bilhões. De 3,4 para 9,3. Na projeção dela. Essa projeção, quer dizer, o Espírito Santo vai mudar todo esse quadro aí em nome de Jesus. Amém? Mas são 6 bilhões de pessoas que não conhecem. Nós estamos falando da volta de Jesus. Estamos falando do caminho, preparar caminho. E nós estamos vivendo essa realidade. E eu entendo que essa realidade se deve a esse mal feito que a igreja tem, que se chama divisão. Nós não conseguimos atrair, nós não somos atraentes para as pessoas de fora. Passa a próxima, Renato. Não viu nenhum defeito nesse, Renato? Olha que interessante. Em 1900, havia 40% de muçulmanos em relação a cristãos. Em 2015, 67%. Em 2050, ela prevê, o artigo dela, 79% de muçulmanos em relação a cristãos. Agora é interessante, aqui tem os números, olha, em bilhões, né? Você pode reparar uma coisa nos muçulmanos, mesmo com o radicalismo do Estado Islâmico, os islãs não se fragmentam. Quantas vezes que você vê nesses massacres que o Estado Islâmico fez, quantas vezes você vê os líderes muçulmanos virem na televisão, olha, nós odiamos isso, nós somos contra isso, nós não queremos isso. Nunca. Percebe? Eles mantêm uma unidade impressionante. E é interessante que cada vez eles conseguem mais atrair jovens para entrar nessas linhas de homem-bombas, de suicídio. Você, por exemplo, como que você sabe quando é uma igreja muçulmana? É uma mesquita. Não tem lá nome, não tem denominação, não é aquela mesquita. Então veja que interessante como a unidade ela tem uma atração forte. Vamos para a próxima, Renato? Bom, agora a gente já está terminando. Eu tinha pensado em trabalhar um pouco na lição número 1, mas eu vou só chamar dois fatos que eu acho importante, que é onde a gente fala que o maior pecado da igreja é a divisão. Então, o nome diabo significa enganador, acusador, divisor. Ele é o pai das divisões, né? Então a gente sabe que nós somos ferramentas dele, mas que ele é o grande autor, né? E é interessante, a gente coloca nesse capítulo que houve divisão antes da fundação do mundo, né? Lúcifer se rebelou, a rebelião dele foi terrível, né? Nós sabemos disso. Mas o que é impressionante, irmãos, pensa comigo, como é que Lúcifer conseguiu convencer 1/3 dos anjos que sem um plano, sem um projeto, que era mais interessante estar com ele do que com Deus? Não é? Em Apocalipse 12 fala que foi 1/3 dos anjos que caíram. Então, veja o poder de sedução que Satanás tem nessa área. Quando a gente entra numa situação de preferência, aquilo é melhor, aquele jeito, aquela igreja, aquela forma, aquela doutrina, é pura
duramente Satanás te seduzindo. Veja, se ele conseguiu, você imagina esses anjos vivendo no gozo divino, e de repente ele fala, larga dele que eu tenho coisa melhor para vocês. Isso é impressionante. Depois, então o que ele fez? Engendrou descontentamento contra Deus, os anjos, que todos os prazeres do céu não conseguia satisfazê-lo e que ele ia conseguir. Então sua sedução continua, a gente coloca isso, né? Quando também na forma de serpente, já aí na fundação do mundo, ele já separou, né? E o pecado da desunião continua. O pecado da desunião é contra o corpo de Cristo, o corpo e sangue de Cristo. E o que é mais importante, a gente vai tratar num capítulo, que a principal divisão, houve muitas divisões na igreja, né? Católicos ortodoxos, católicos protestantes, depois protestantes com protestantes, mais protestantes, até hoje não se para de protestar, tá? Então, entrou um demônio aí que, né? A gente fica protestando a vida toda. Mas a principal divisão que a gente tem aprendido foi a divisão que deve ter ocorrido aí no século III ou século IV, que foi o momento em que a igreja definitivamente assume uma cultura grega-romana. E em função do ódio que Roma sempre teve de Israel, ela rompe com Israel. Se a gente for pegar os 12 apóstolos, são judeus. O Cristo que morreu é judeu. Não é? Então, gradativamente, houve um isolamento da cultura judaica. Houve, assim, uma forma de valorizar uma nova cultura que dominava, era dominante, em detrimento disso. Então, isso daqui também a gente vai estar estudando. A gente tem que estar atento a essas coisas, porque nós temos que pedir perdão. Nós temos que pedir perdão por todas essas coisas que aconteceram. A próxima, Renato, por favor. Isso daqui também, vocês se lembram aquela passagem em Mateus 16, 23, em que Jesus diz que vai para a cruz, e Pedro diz, de maneira nenhuma vai te acontecer isso, né? Fala para Jesus. E Jesus repreende Pedro, né? Arreda-te de mim, Satanás, porque você está cogitando coisas dos homens a serviço de Satanás. O que eu estou querendo dizer com isso é que Pedro não tinha consciência da gravidade. Como a maioria dos cristãos não tem ideia da gravidade quando nós dividimos ou quando nós trabalhamos em cima de divisão. Veja, a ação do Espírito Santo era levar Jesus na cruz, certo? Esse era o propósito. E Pedro queria impedir, induzido por Satanás, cogitando coisas de homens. Agora, a intenção de Jesus é nos levar à unidade. Ele orou ao Pai, ele clamou ao Pai. E quando nós não somos solidários a essa proposta, nós estamos tendo a mesma atitude de Pedro. São coisas de Deus, não é? Que nós trabalhamos em cima das coisas dos homens, porque realmente a divisão entra sempre o lado humano, não é? Com soprinho de quem? Satanás. Por isso Jesus falou, arreda-te de mim, Satanás. Era Satanás que estava lá. Não é? Então isso é muito importante, esse versículo a gente está relacionando. Bom, todas as lições a gente traz um fato concreto para a gente meditar, né, nesse fato concreto. Então, eu não sei se vocês acompanharam pela televisão, esses dias essa Basílica do Santo Sepulcro foi fechada por 3 dias. Vocês acompanharam isso?
porque o governo de Jerusalém começou a cobrar impostos, né? Então eles fecharam, tá? Mas abriram, 3 dias, foi até, achei interessante o fato de ser 3 dias. Bom, então essa Basílica do Santo Sepulcro aí, que o Haroldo visita todas as vezes, Haroldo, quando você vai lá ou não? O lugar certo é o Jardim do Túmulo. Como? Jardim do Túmulo, um lugar maravilhoso. É? Eu nunca fui nesse lugar aí. Nunca foi? Isso é infernal. É infernal, esse local é infernal. Esse local, olha só, é o local que pela tradição, tá? É onde Jesus foi crucificado e foi ressuscitado, tá ok? Então o que acontece? É um localzinho pequeno e tem cinco grupos de cristãos ortodoxos, armênios, gregos, tem também católicos, tem um grupo lá, né? E eles vivem brigando. Então eu peguei na internet que eles brigam por motivos banais, né? Isso é o maior exemplo de divisão. Aonde tem um buraco que eles dizem que é aonde foi a cruz de Cristo, mas é tradição, tá? Mas no buraco da cruz de Cristo, olha o que acontece. Isso aqui peguei na internet, olha, 8 de 2002, 11 pessoas foram hospitalizadas. Um cristão copta moveu sua cadeira para buscar sombra e houve indignação. Então eles separam assim um lugarzinho de cada, porque ela é pequena, né, Haroldo? Um lugarzinho assim de cada, né? Então o outro lá, acho que estava vindo o sol aí, ele pegou, mudou a cadeira para o espaço do outro cristão. E o outro cristão entrou no pau, aí eles precisaram ser hospitalizados, olha só. Então você imagina o que é a igreja hoje. Depois daqui, cristãos ortodoxos, armênios, gregos têm rancores entre si, enfrentam-se com socos. Isso daqui, polícia israelense interviu em 2008. Isso daqui peguei pela internet, né? Olha aqui, brigam com vassoura quando estão varrendo o chão. Isso são líderes, irmãos. São líderes. Então um joga uma sujeirinha para o outro, você entendeu? Aonde tem o buraco da cruz de Cristo. Mesmo que não seja lá. Você já pensou onde nós estamos? Você já pensou como Satanás tem deitado e rolado em cima disso? Aqui tem na internet onde vocês podem buscar essas fontes, daí é próximo. Então isso é só para a gente ver um pouquinho, tá? Bom, e agora já concluindo a parte prática de cada lição, né? Depois desses fatos concretos, a gente tem colocado na lição uma oração coletiva. A ideia é uma oração de concordância. Depois a gente está terminando essa aula, uma aula, né? A gente coloca um quadro ilustrativo também, que é mais ou menos o que eu mostrei para vocês, esses gráficos, né? Depois, por ser curso, a necessidade assim de a gente dar uma avaliação para ver se realmente a gente está captando, né? Depois tem falsas e verdadeiras, frases assim. Normalmente são 5 afirmações verdadeiras, 2 falsas. Depois tem um teste, assinale a alternativa correta, são 10 testes. Depois tem um quadro de resposta. Então a ideia do curso é que se for fazer presencial, a ideia é fazer em casa, né? Nas casas. Esse quadro de resposta teria que ser passado para o líder do grupo. Se for à distância, a gente está pensando se quem quiser fazer à distância, não puder estar presente, a gente poderia estar enviando as respostas. Nós temos um e-mail para estar aí avaliando o desempenho, né? E aí tem uma atividade complementar durante a semana. Essa atividade complementar, gostaria até de abrir com vocês aí. Cada final de aula, o curso tem 50% só pronto, tá? Está na página 23. Isso daqui foi uma experiência que eu tive. Eu decidi fazer um jejum. Coisa rara, viu? Então, esse jejum, eu comecei a pensar. Eu falei, Deus, parece que eu for parar de comer, que benefícios vai trazer para mim? Talvez possa perder um pouco a barriga, tal, mas eu queria fazer alguma coisa que trouxesse benefício para mim. Aí eu orei como era para fazer esse jejum. E aí tem essa passagem aí em Isaías 58, 6, 7, que Deus fala de um jejum que lhe agrada.
libertar os oprimidos, repartir o pão aos necessitados, socorrer parentes, né? Então me veio essa ideia, e eu fiz isso. Foi um jejum muito difícil, mas trouxe grande contribuição. Eu estou propondo como primeira atividade para quem for fazer o curso. Que tal pensarmos num jejum que nos prepare melhor para a unidade do corpo de Cristo? Um jejum de aquietar nossa alma contra julgamentos, contra ciúmes, contra críticas, contra presunções, contra partidarismo, contra vaidades, contra carnalidades e outras atitudes que levam à divisão. Para tanto, todas as vezes que formos falar, pensar, meditar ou ter qualquer disposição egoísta nesse sentido, vamos lembrar a nossa alma: opa, estou em jejum contra qualquer disposição que me leve à divisão. Aquieta minha alma em nome de Jesus para eu apenas amar meus irmãos, embora eles sejam e façam diferentes de mim. Veja, o que eu estou querendo dizer com isso, e foi uma descoberta boa para mim, é que a nossa mente, ela trabalha muito, ela está sempre julgando, não é? É oficina do diabo, né? A nossa mente aí, ele está lá, né? Está trabalhando. Então, quando a gente está fazendo um jejum de comida, aí dá fome, a gente vai comer e fala: eu não vou comer porque eu estou em jejum, tá? Agora, como esse é um jejum para ter mudança interior, isso é aplanar o caminho do Senhor, né? Então, quando vem um pensamento de juízo sobre qualquer coisa, um pensamento de julgamento, fala: opa, estou em jejum. Pode sair pensamento do diabo, sai da minha vida, sabe? É uma coisa, parece que aí ele vem te provocar mais ainda, tá? Tem dias aí que eu ficava o tempo todo ordenando, mas isso me trouxe um benefício tão gostoso. É um desafio que eu queria falar, assim, na primeira semana, a gente tentar a semana inteirinha não fazer um pensamento contrário contra alguém, não fazer um julgamento, até para o governo, entendeu? Até para os corruptos, não façam, entendeu? Por quê? Isso edifica a vida da gente. A palavra de Deus diz que é para a gente orar, não é, Abinério? Pelos nossos governantes? Então tá bom. Então na hora... Amém, né? Aí vem. Então na hora que você pensa, né? Aquele desgraçado, não, Deus abençoa aquele cara. Nossa, Deus abençoa. Sabe? Começa a mudar o procedimento. A nossa alma, ela está agitada, né? A palavra de Deus diz: por que te perturbas dentro de mim, ó minha alma? Aí o que ele fala? Espere em Deus, eu ainda o louvarei, né? Deus é o meu auxílio, o meu socorro, a minha salvação. Então, isso seria um desafio, seria um jejum diferente. Cada semana teria uma atividade diferente, tá bom? Então seria uma proposta assim, para a gente fazer uma experiência nova, diferente. E você vai ver o que é luta. Entendeu? Você vai ver como é difícil isso, não é? É muito mais fácil deixar de comer do que fazer um negócio desse, tá? Então experimente, e isso trouxe uma edificação. E aí tem mais uma ainda ou não? Deixa eu ver. Ah, sim, olha. Então nós vamos... essa é a última, tá? A gente tem um site, e nesse site nós estamos fazendo isso ainda. A gente está colocando leituras adicionais, complementando a lição. A gente tem vídeos, nós estamos colocando vídeo. Tem um vídeo que chama O Herege. Valeria a pena todo mundo ver isso daí. Acho que foi o Francisco que me passou uma vez esse vídeo aí, para a gente ilustrar, né? Depois tem perguntas e respostas. A gente está fazendo também um sistema assim, de que as dúvidas que existem, a gente vai colocando perguntas e respostas. E também nós vamos fazer vídeo. Olha, no nosso site vai ter vídeo, mais ou menos 10 minutos cada aula. A gente vai dar algumas dicas, algumas explicações,
Tá? Então ele está procurando fazer da melhor maneira possível. Agora, o que existe assim, alguns grupos pilotos. Eu pensei a princípio fazer um único grupo, né? Que vai ser assim na casa do Fábio e da Márcia. Não vou espalhar para ninguém, mas hoje é aniversário do Fábio, né? Tá vendo? Isso que é amor, hein? Só não pode falar A idade não. Então, mas o que a gente concluiu que seria interessante ter vários grupos pilotos, tá? Para fazer sugestão, para contribuir, para a gente aperfeiçoar esse material, né? Então, existem uns irmãos lá de Goiânia que querem fazer, Anselmo, né, que viaja com você, ele quer fazer com um grupo lá de Trindade, que é a Marcela, certo? Marcela, né? Um grupo lá em Curitiba, que vai fazer a irmã Ádula, no Rio de Janeiro, pastor Edilson, em Pouso Alegre, quem que é a Célia de Pouso Alegre, que vai fazer lá? Esqueci o nome, tá bom, não tem problema. Em Vitória do Espírito Santo, em Cotia, o Efigênio vai fazer, em Rio Claro e Pirassununga, o Laurinho. E aqui, nós vamos abençoar duas pessoas agora. A pastora Solange, vem cá. Stephanie. Nós vamos abençoar, elas estão indo para Angola e ela vai levar esse material para trabalhar lá, né? Vem cá, nós vamos abençoar vocês. Vamos abençoar a Ádila também. Vem cá, Ádila. A Ádila vai para Moçambique, ela já esteve em Moçambique. E o objetivo é que eles não vão trabalhar com uma bandeira específica, né? E o objetivo é levar esse material, começar a divulgar, né? Trabalhar em cima disso.